TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você que acompanha a TV Câmara Campinas assiste ao vivo agora a segunda audiência pública que vai trazer a demonstração e avaliação das metas fiscais do município do terceiro quadrimestre de 2018. Essa audiência é realizada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Casa e é presidida pelo vereador Gilberto Vermelho. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar e agradecer já a presença do professor Alberto, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Agradecer a presença do senhor Tarcísio Galvão de Campos Sintra, secretário municipal de Finanças. Agradecer também a presença do João Carlos Ribeiro da Silva, diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças. Agradecer o Fábio Ribeiro, assessor da Secretaria Municipal de Finanças, o Júlio Martelo, assessor do vereador Tenente Santini. Estamos aqui para realizar essa audiência pública, onde o secretário, junto com o João, vem prestar esclarecimentos sobre o resultado do terceiro quadrimestre de 2018, de acordo com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu já abro aqui cumprimentando e agradecendo a presença do senhor Tarcísio e do João, e já passo a palavra ao senhor secretário, para que o senhor possa fazer a sua fala inicial aqui nessa audiência. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da comissão, o vereador Vermelho, presença do vereador professor Alberto, grato pela presença, aos demais presentes, a equipe da Secretaria de Finanças que está aqui, aos telespectadores da TV Câmara. Estamos aqui mais uma vez cumprindo um chamado à Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando o balanço do terceiro quadrimestre, ou seja, o encerramento do ano de 2018. Obrigado pela presença de todos, e aí eu passo a palavra ao João para fazer a apresentação dos números. Bom dia a todos, ao presidente da comissão, vereador Vermelho, professor Alberto e nossos colegas aqui presentes da Prefeitura, e dando aí cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, faremos aqui a apresentação da avaliação das metas fiscais, do terceiro quadrimestre de 2018. E, dando início, então, à nossa apresentação, iniciamos o retrospecto do ocorrido com a receita realizada em 2018. Então, a primeira tabela aí, ela demonstra as receitas totais realizada em 2018, que foi de 4.877.200.000, um resultado que teve uma variação positiva de 9,8% em relação ao ocorrido em 2017, quando arrecadamos 4.440.600.000. As receitas correntes apresentaram uma variação de 12,1%, tendo realizado 4.563.700.000. As receitas intra-orçamentárias apresentaram uma variação negativa de 4,4%, tendo realizado 191.600.000. E as receitas de capital, a variação foi negativa em 28,2%, tendo realizado 121.900.000 contra 169.700.000 no ano anterior. Na tabela seguinte, a gente faz um desdobramento das receitas correntes. Então, como já dito no quadro anterior, a receita corrente ela apresentou uma variação de 12,1%, e vamos destacar aqui os principais impostos que contribuíram para essa arrecadação. Então, a IPTU, a arrecadação em 2018 foi de 730.300.000, uma variação de 18%, já inclui a receita com a dívida ativa do IPTU, é bom lembrar. A ISSQN também 730.300.000, uma variação de 18%. O ITBI apresentou uma variação de 27,6%, com uma arrecadação de 961.500.000. Imposto de renda na fonte, com uma arrecadação de 164.400.000, uma variação de 50,5%. Outras receitas tributárias,
Acho que eu comi bola. Só corrigindo, então. O ISS, a arrecadação foi de 961 milhões, com 27,6%. E o ITBI, a arrecadação foi de 164 milhões, com 50,5%. E outras receitas tributárias, primeiramente imposto de renda, né, com 230 milhões, uma variação de 11,8%, e outras receitas tributárias com 172 milhões, uma variação aí de 19%. As receitas de contribuições, 187 milhões e 600 mil, uma variação negativa de 3,7%. A receita patrimonial, 116 milhões e 200 mil, uma variação negativa de 18,3%. E as receitas de serviços, com 27 milhões e 600 mil, uma variação de 26,7%. As transferências correntes tiveram uma variação de 5,7%, com uma arrecadação total de 1.824 milhões e 800 mil. E demais receitas correntes, uma variação negativa de 2,3%, com 148 milhões e 400 mil arrecadados. Na tabela seguinte, a gente faz um desdobramento das transferências correntes, né, identificarem quais são as principais transferências que o município recebe. Então, nas transferências da União, a variação foi de 2,6%, tendo arrecadado total 474 milhões e 500 mil. O Fundo de Participação dos Municípios, o repasse foi de 59 milhões e 100 mil, uma variação de 6,5%. O SUS repassou 342 milhões para o município. Em relação ao anterior, a variação foi de 2,7%. O FNDE, 57 milhões e 100 mil, uma variação de 4,6%. E outras transferências da União, 16 milhões e 200 mil, uma variação negativa de 16,1%. As transferências do Estado totalizaram 1.059 milhões e 900 mil, tendo realizado aí uma variação de 6,4% em relação a 2017, sendo que o ICMS, o repasse foi de 735 milhões e 100 mil, com 6,8% de variação, o IPVA 230 milhões e 100 mil, com uma variação de 2,7%, e outras transferências do Estado, 94,7 milhões, 13,3%. As transferências do Fundeb apresentaram uma variação de 7,7%, com repasse total de 283 milhões. Demais transferências correntes, 7 milhões e 400 mil, uma variação de 29% em relação a 2017. As receitas de capital apresentaram uma variação negativa de 28,2%, tendo realizado 121 milhões e 900 mil contra 169 milhões e 700 mil no ano anterior. Então, tivemos operações de crédito, 104 milhões foram realizados em 2018, contra 90 milhões em 2017. Alienação de bens não tivemos. Amortização de empréstimos foi de 1 milhão e 600 contra 1 milhão e 200 no ano anterior. As transferências de capital, que apresentaram um crescimento negativo aqui, né, uma evolução negativa de 42%. Os repasses para a transferência de capital foi de 16 milhões e 100 mil contra 27 milhões e 800 em 2017. Outras receitas de capital não tivemos em 2018 e no ano de 2017 tivemos aqueles 50 milhões da Sanasa. Bem, essa próxima tabela a gente faz um comparativo das receitas totais previstas no orçamento com aquela que foram realizadas em 2018. Então, a receita total prevista no orçamento era de 5 bilhões 698 milhões e 800 e foram realizados 85,6%, tendo arrecadado total 4 bilhões 877 milhões e 200 mil, sendo que as receitas correntes realizou 91,9%, uma arrecadação de 4 bilhões 563 milhões e 700 contra uma previsão orçamentária de 4 bilhões 965 milhões e 600 mil. As receitas tributárias, incluem os impostos e as taxas do município, a previsão de orçamentária era 2 bilhões 330 milhões e 800 e foram arrecadados 2 bilhões 259 milhões e 100 mil, uma realização aí de 96,9% do orçamento. As receitas com imposto tiveram uma realização de 98%, tendo arrecadado 2 bilhões e 86 milhões e 600 mil contra uma previsão de 2 bilhões 129 milhões e 300 mil. As taxas, a variação foi, o realizado foi de 85,7%,
uma arrecadação total de 172 milhões e 500 mil, para uma previsão de 201 milhões e 400 mil. As receitas de contribuições tiveram uma realização acima do previsto, até 103%. A previsão orçamentária é de 181 milhões e 700 mil e foram arrecadados 187 milhões e 600 mil. A receita patrimonial, a previsão orçamentária é de 175 milhões e foram realizados 116 milhões e 200, 66,4%. Receitas de serviço, a previsão orçamentária é de 30 milhões, foram arrecadados 27 milhões e 600 mil, 92% de realização. As transferências correntes apresentaram uma variação também de 92,9% de realização, tendo uma previsão orçamentária de 1.965 milhões e arrecadado 1.824 milhões e 800 mil. Transferências da União realizou 90%, a previsão era de 527 milhões e 200 e arrecadou 474 milhões e 500 mil. As transferências estaduais foram realizadas 91,1%, tendo arrecadado 1.059 milhões e 900 contra uma previsão orçamentária de 1.163 milhões e 400 mil. Outras transferências correntes, a previsão era 274, realizou 290 milhões, 105,8%. Demais receitas correntes, a previsão era 283 milhões, realizou 148, 52,4%. As receitas intra-orçamentárias, realizou 75%, arrecadação de 191 milhões e 600 mil, contra uma previsão orçamentária de 255 milhões e 400 mil. E já as receitas de capital realizou apenas 25% do orçamento. A previsão orçamentária era de 477 milhões e 900 mil e foram realizados 121 milhões e 900 mil. Destacamos aí. Operação de crédito, a previsão era de 243 milhões, mas foram realizados 104 milhões, 42% do previsto. A alienação de bens não ocorreram. E as transferências de capital, a previsão orçamentária de 157 milhões e 800 mil, realizou apenas 16 milhões, representando aí 10% do total previsto. Bem, destacamos agora as receitas e passamos então para as despesas, o realizado aí no ano de 2018. Então, pessoal em cargo, despesas correntes, que inclui pessoal em cargo, juros da dívida e outras despesas correntes. Então, a previsão orçamentária era de 5 bilhões e 11 milhões, foram empenhados 4 bilhões 646 milhões e 300 mil e liquidado 4 bilhões 554 milhões e 900. Onde a gente desmembra aí, despesa com pessoal em cargos, a previsão orçamentária era de 2 bilhões 565 milhões e 900 mil e foram realizados 2 bilhões 391 milhões e 200 mil. Também liquidado quase a totalidade, 2 bilhões 391,1. Juros e encargos da dívida, tinha uma previsão orçamentária de 80 milhões, foram empenhados 38 milhões e 900 e liquidado os 38 milhões e 900 mil. Outras despesas correntes, a previsão orçamentária de 2 bilhões 364 milhões e 600 mil, foram empenhados 2 bilhões 216 milhões e 300 mil e liquidado 2 bilhões 125 mil. As despesas de capital, foram orçados 551 milhões e 300 mil, empenhados 237,3 mil, sendo aí uma realização de 43% do valor total orçado. Os investimentos foram empenhados 181 milhões e 800, contra uma previsão orçada de 496,04. As inversões financeiras, a previsão era de 5,6 e foram empenhados 9,1 milhões. A amortização da dívida, 49 milhões foram previstos e foram realizados 46 milhões e 500 mil. E reserva de contingência, e não houve a utilização. Então, no total de uma despesa orçada de 5 bilhões 698 milhões e 800 mil, foram empenhados 4 bilhões 883,7 milhões, representando aí 85,7% da despesa orçada. Próxima tabela, a gente faz um comparativo das despesas com o realizado em 2017, no ano anterior. Então, as despesas correntes, ela realizou em 2018, 4 bilhões 646 milhões e 300 mil,
teve uma variação de 3,1% em relação a 2017, 4.507.600.000 realizado em 2017. A despesa com pessoal ela variou 1,9%, tendo realizado em 2018 2.391.200.000, contra um valor realizado em 2017 de 2.346.600.000. Os juros e encargos da dívida cresceram 54%, 38.900.000 foram realizados em 2018, contra 25,2 milhões realizados em 2017. Outras despesas correntes tiveram um crescimento de 3,8%, tendo realizado 2.216.300.000 contra 2.135.800.000 em 2017. Então, as despesas totais cresceram 3,5%, com 4.883.700.000, para uma previsão, para um valor realizado no ano anterior de 4.720.000. E as receitas totais cresceram 9,8%. Próxima tabela, a gente faz uma evolução aí do orçamento em relação àquilo que foi realizado e suplementado durante o ano. Então, o orçamento, inicialmente, ele era de 5.698.800.000, passou para 5.936.000.000 com os créditos suplementares executados durante o exercício. Desse total, foram empenhados 82,3%, 4.883.700.000, e foram liquidados do valor empenhado 97,4%, 4.758.000.000, e foram pagos em 2018 88% das despesas liquidadas, 4.185.900.000. Na próxima tabela, a gente faz uma avaliação dos resultados fiscais do município no ano de 2018. Então, o primeiro resultado é o resultado orçamentário. Ele ficou deficitário em 6,5 milhões, onde as despesas totais foram de 4.883,7 milhões, contra uma receita total de 4.877,2 milhões. O outro demonstrativo é de restos a pagar. Então, nós começamos o ano com 648 milhões em 2017, virou para 2018, né? Durante o ano de 2018, desse total foram pagos 598.700.000, foram cancelados 32.200.000 e ainda ficou um saldo para 2019 de 17.300.000. Ao final de 2018, nós inscrevemos em restos a pagar 697,7 milhões, que somado ao que já tinha restado do ano anterior, tem 715 milhões, que virou de res a pagar total da Prefeitura e autarquias e Câmara para 2019. Outro resultado é o resultado primário, onde nós tivemos receitas fiscais líquidas 4.741.000.000 em 2018 para uma despesa fiscal líquida de 4.798.000.000. As despesas correntes foi de 4,6 bilhões e as receitas correntes de 4,7 milhões. As receitas de capital arrecadadas 121,9 para uma despesa de 237.300.000. Deduções da receita de 136 milhões e deduções da despesa de 85 milhões, onde na despesa a gente deduz, para apurar o resultado primário, juros e encargos da dívida, também amortização e inversões financeiras. Da receita a gente deduz rendimento de aplicação financeira, amortização de empréstimo e alienação de ativos. Então, isso resultou num déficit primário de 57 milhões. A meta da LDO era um déficit de 229,4 milhões. Demonstrativo de pessoal, a despesa com pessoal líquida foi de 2.019.900.000, e a nossa receita corrente líquida foi de 4.347.300.000, que representa aí 46,46% da receita corrente líquida, estando aí abaixo do limite, né, prudencial, que é 51,30%, e o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal de 54%. Na aplicação com o ensino,
resultante da receita de impostos, foram aplicados 994.948.020, representando 29,44% das receitas de impostos, sendo que foram a receita base de cálculo dos impostos, 3.379.042.107. Para a despesa de pessoal, foram aplicados na saúde 881.165.389.000, representando aí 26,08% das receitas de impostos. Então, ambos estão dentro aí cumprindo o que dispõe a lei. No caso da educação é 25% o limite, né? E para a saúde o limite mínimo é 17%. E já no último quadro da nossa apresentação é o demonstrativo da dívida. Em 2018, a nossa dívida consolidada total era de 1.340, em 2018, 1.589.800.000. E o ano passado, no ano anterior, 2017, essa dívida era de 1.349.200.000. Houve uma redução, um aumento na dívida, né, de 240.600.000, o que representa aí 36,6% da receita corrente líquida, também cumprindo aí os limites estabelecidos pela resolução do Senado. Bom, são os dados, né, do último quadrimestre do ano passado, de receitas, de despesa e os resultados fiscais do município. E ficamos à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, João. Quero cumprimentar aqui o líder de governo, o vereador Luiz Carlos Rossini. Os cumprimento também ao vereador Pastor Elias Azevedo, também pertencente à nossa comissão de Finanças e Orçamento. Cumprimentar aqui a Bruna Cis, assessor do vereador Rubem Gás, e também o Elvio, assessor do vereador Aurélio Cláudio. Eu queria indagar vossas excelências, em virtude da apresentação do quadro aí da receita, despesa do município, se há algum questionamento por parte dos vereadores. Se os senhores, pois não, vereador Luiz Rossini, passa o microfone, por gentileza, para que ele possa fazer seus questionamentos, por gentileza. Bem, bom dia, presidente da comissão, vereador Gilberto Vermelho, secretário João, técnicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Apenas que pudesse esclarecer um pouco melhor essa posição de restos a pagar, né? Se eu entendi aqui na demonstração, nós iniciamos 2018, com relação à Prefeitura, principalmente, com restos a pagar de 545 milhões, é isso ou não? Ou seja, na execução do exercício de 2017, restaram a pagar, no final do exercício, 545 milhões que deveriam ser pagos em 2018. E, no final de 2018, restaram ainda 640 milhões. Isso eu posso dizer o seguinte: em janeiro de 2019, nós iniciamos o exercício com esse montante. Estou falando da Prefeitura, 715 contando as autarquias e tal, e outros órgãos, mas a Prefeitura, valores já realizados, comprometidos, fornecedores, né? 648 milhões que nós devemos quitar. É isso ou não? Interpretação. E como é que está sendo a programação disso para 2019, para liquidar isso? Pois não, secretário Tarcísio, por gentileza. Ok. Bom dia, vereador Rossini, líder. Bom dia, pastor Elias. Grato pela presença de vocês. Tá? O vereador está correto, são esses valores mesmos. Tá? Nós encerramos 2017 com 545 milhões, foram pagos 497, cancelados 30 e sobrou 17 milhões referente a 17. Em 2018, nós inscrevemos 631 milhões. Desses 631 milhões, incluía a folha de pagamento. Tá? Então, é um valor considerável da folha de pagamento do mês de dezembro, mais a segunda parcela do 13º de 2018. Tá? Em relação às quitações, a folha de pagamento já foi paga integral, o 13º foi pago integral, e desses valores, desses 648 milhões, de 631 milhões inscritos em 2018,
nós já liquidamos mais de 80% nesse primeiro trimestre. Tá? Nós pagamos todos os fornecedores até o mês de novembro. Nós estamos em aberto apenas o mês de dezembro de 2018. E, bem, então deve-se em breve regularizar e esses restos a pagar até, sei lá, no primeiro quadrimestre desse ano vai estar zerado. Eu espero que sim. Tá? No primeiro semestre a gente zere. Tá? Alguns estão sendo pagos, já estão sendo providenciados os pagamentos para evitar virar maior. Esse ano nós já liquidamos agora, na semana retrasada. Na semana antes do Carnaval nós liquidamos novembro, coisa que no ano anterior nós não tivemos condições de fazer isso. Nós demoramos bem mais tempo. Tá? O motivo principal desse valor de restos a pagar foi a necessidade de cobertura do déficit do fundo financeiro do Camprev, em mais de 400 milhões de reais. Tá? Isso daí onerou em demasia o caixa da prefeitura, tá? A razão pela qual gerou esse valor de restos a pagar de fornecedores. Apesar de estamos falando do passado, né, já realizado, nesse início de ano, até por conta dessa capacidade de ter já quitado quase 80% aí dos restos a pagar. Como é que a Secretaria vislumbra, do ponto de vista assim, de recuperação da economia, de receita, arrecadação, como é que está esse início de ano? Nós podemos ser otimistas, achando que nós vamos ter dias melhores, não, para enfrentar os nossos desafios? Nessa mesma época do ano passado, me perguntaram o que eu acharia de 2018. E eu disse que 2018 seria menos ruim do que 2017. E realmente o foi. Tá? E em 2019 vai ser menos ruim do que 2018. Nós temos algumas demandas sociais que comprimem muito a necessidade de orçamento. Então, esse aumento da receita previsto para esse ano por vinculação constitucional, independente disso, nós temos que incluir 25% para a educação. Então, o gasto com a educação, uma estimativa que nós vamos ter que gastar a mais do que o ano passado, entre 60 e 80 milhões. Tá? Se o vereador verificar aqui na despesa, a gente efetivamente fez uma gestão de despesa, crescendo muito pouco na despesa para manter o equilíbrio e suportar o déficit do Camprev. Então, hoje, nós estamos trabalhando, a arrecadação nesse primeiro trimestre foi boa, inclusive queria agradecer a essa Câmara, em nome do governo do prefeito Jonas, que as posições tomadas árduas, difíceis e que foram muito bateram muito, foram muito criticadas, se eu tenho razão, tá? Da revisão da planta genérica de valores e do ajuste das leis do ISS, do IPTU e do ITBI, que resultaram nessa possibilidade de equilíbrio. Tá? E esse reflexo ainda continua para este ano. Então, nós ainda temos o reflexo, a planta genérica está estabilizada, ela gerou recursos nos cofres do Tesouro, bem como do ISS, que possibilitou antecipar. Em mantendo-se assim, na questão da receita própria, nós vemos que ela vai se cumprir as nossas expectativas. A grande questão que resta é a atividade econômica, tá? Em especial do ICMS. Se nós pegarmos o ICMS, ele cresceu cerca de 6,8% em 2018, por uma inflação de 4,5%. Ok, mas lembrando que ele ficou estagnado durante 3 anos. Então, ele não teve essa recuperação. Agora que o ICMS está recuperando. A nossa expectativa em relação a essa receita, nós precisamos de um cenário econômico que movimente a economia, porque gera arrecadação tanto do ICMS quanto do ISS. No início, o que os economistas tinham falado no início do ano, é uma expectativa boa. Hoje eles estão mais cautelosos. Tá? Essa cautela me preocupa. Me preocupa de tal forma que nós temos que colocar o pé no chão. Tá? Uma arrecadação, um crescimento agora, uma revisão do PIB, então, estamos falando de uma inflação aí de 4%, uma revisão do PIB para cerca de 1,5%, e nós precisamos de mais do que isso para ter desenvolvimento, gerar economia
e com essa economia virando, ela gera recursos. Então, nós estamos acompanhando periodicamente e fazendo os nossos ajustes. De qualquer forma, para finalizar o questionamento do vereador, esse ano vai ser menos ruim do que o ano passado. Essa é a nossa expectativa. Secretário, não é motivo aqui da prestação de conta, mas o senhor tem uma estimativa de quanto cresceu a receita esse início de ano? Não sei se é prematuro, se tem condições de fazer essa questão dos impostos, principalmente na questão de arrecadação de... Não precisa ser exato, um percentual mais ou menos, tem essa... Realmente não tem de cabeça, mas na receita própria, né? Entre 15% e 20%. 15% e 20%. Lembrando que, no caso do IPTU, nós tivemos o reajuste da UFIC em cerca de 4%, né? E um residual ainda para alguns imóveis de cerca de até 10%. Houve uma ampliação da base de cobrança do IPTU, agregando novos imóveis, uma revisão na destinação dos imóveis. Então, isso é um trabalho contínuo da equipe da Secretaria de Finanças, de que define a atuação, a destinação do imóvel, passando de residencial para não residencial, aí muda-se a alíquota, tá? E lembrando que no mês de janeiro de 2018, a receita é contabilizada pelo regime de caixa, então referia-se ao ISS do mês de dezembro e não de janeiro, e a partir de janeiro algumas alíquotas foram alteradas, bem como a inclusão de um serviço novo de streaming. Nós temos um grande contribuinte de streaming aqui em Campinas, que é música pelo celular, pela internet. Isso daí aumentou também consideravelmente o ISS. Então, nesse período de janeiro e fevereiro, em relação a janeiro e fevereiro do ano passado, o ISS de janeiro do ano passado ainda estava sem o streaming e com a alíquota anterior. Então, 2 meses de acréscimo contra só 1 mês de acréscimo. Por isso, esse valor de cerca de 15%. Percentual. Tá certo. Então, eu vou abrir a pergunta agora ao público presente, para que possam fazer, se necessário, as indagações também. Eu só peço que fale seu nome e a função para que nós possamos ter conhecimento aqui na comissão, por gentileza. Elvio, assessor do vereador Aurélio. O que me chamou a atenção foi os 29% de aplicação na educação. Porque, pelo que eu tenho uma filha que é professora, está substituindo como vice-diretora, substituiu como AOP. Então, há uma série de cargos vagos dentro da Secretaria de Educação. E onde que nós extrapolamos em 4% a receita mínima obrigatória? Foi uma despesa tanto quanto alta, levando-se em conta todo o cenário econômico. No caso específico da educação, durante até hoje, por uma questão estrutural, no cálculo da educação, os aposentados são considerados como gasto de educação, os aposentados da educação, tá certo? Então, isso daí vem sendo feito há anos, tá? A partir de 2018, o Tribunal de Contas tem questionado esse gasto como aplicação do ensino, tá? Então, por uma questão de coerência, nós mantemos esse cálculo dentro do ensino, tá? Mas, como pode haver glosa do Tribunal de Contas, nós deixamos o suficiente para que, se for glosado integralmente essa cobertura do déficit financeiro dos aposentados da educação, ainda assim o município atinge os 25%. Tá? Obrigado. Outra pergunta, secretário, é com relação à dívida, a dívida pública, né, que está em cobrança judicial. Segundo publicação no Correio Popular, é 7 bilhões. Tem algumas, como eu vi declarações do secretário da Previdência Federal, né, da Previdência, tem algumas receitas que não serão mais recebidas, né, é impossível a cobrança.
a empresa faliu, etc. No nosso caso aqui, essa dívida, uma boa parte é IPTU, tem alguma coisa que é ICMS, ISS também. Mas há uma expectativa de se fazer dinheiro com essa dívida? Isso, fazendo o ajuste, não é a dívida pública, né? É a dívida com a prefeitura, né? Então, sim, não é a prefeitura quem deve. Isso, então, isso. Os contribuintes que devem. Os contribuintes que devem, tá? A partir de janeiro do ano passado, houve uma alteração por conta de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, da criação da Procuradoria do município. Dentro da Procuradoria do município existe a Procuradoria Fiscal. Então, tem uma equipe de procuradoria trabalhando em cima disso. São procuradores e nós fizemos um ajuste, alguns servidores de finanças passaram a integrar essa equipe. Então, toda a cobrança hoje é feita pela Procuradoria do município. O que nós temos, neste caso, desses cerca de 7 bilhões, nós temos 2 casos específicos, que cerca de 4 bi, né, João? Os dois... quase 5 bilhões, tá certo? São demandas judiciais, tá? Por questão de sigilo tributário fiscal, eu gostaria de não colocar, tá? Mas esses dois casos foram lançados pela prefeitura, foram judicializados, tá? Mas não são fáceis de se reverter a cobrança. Tá? Aí sobrariam cerca de 2 bilhões que esses são executados. Então, o procedimento da administração primeiro, a cobrança amigável dentro do próprio exercício, tá? A partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da dívida, ele é tudo inscrito na dívida ativa. A dívida ativa é feita a gestão, como eu comentei com o senhor, pela Procuradoria Fiscal, e os procedimentos da Procuradoria Fiscal é o protesto e, em seguida, a judicialização. Então, o que é possível fazer é feito. Nós temos algumas questões que já foram sanadas nos últimos anos em relação ao cadastro, por exemplo, que antigamente não era obrigatório o CPF no cadastro do contribuinte. Então, diversos imóveis cadastrados há muitos anos não tinham CPF. Então, quando faz-se a ação, não tem o CPF, é difícil de você achar as pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho intenso de atualização cadastral, já resolvemos mais de 33% dos casos com o CPF e com atualização. Nos últimos 7, 8 anos, isso já vem sendo regularizado, todo o imóvel que é vendido já é feita a alteração, já temos o novo dono, já é feita a cobrança. O nosso problema são os antigos. Tá? E, em alguns casos do ISS, nós temos alguma questão de multas, são multas muito altas, em alguns casos, muitas delas são discutidas na Justiça. Então, nós estamos trabalhando para, efetivamente, trazer o dinheiro para o caixa. Então, se nós expurgarmos esses quase 5 bilhões, nós teremos 2 bilhões. E esses 2 bilhões, não adianta chegar e falar, olha, eu tenho para receber 2 bilhões. Não me interessa ter 2 bilhões para receber, eu prefiro muito mais o dinheiro no caixa. Então, nós estamos adotando medidas que falam, olha, põe o dinheiro no caixa e resolve a questão da dívida. Obrigado, secretário. Eu passo agora ao vereador Pastor Elias Azevedo, membro também da comissão, para que possa fazer suas indagações. Senhor presidente, bom dia, secretário, componentes da mesa, cumprimentar aqui o vereador professor Alberto, o vereador líder de governo Luiz Rossini. Senhor secretário, é natural que todas as despesas com as pastas, inclusive e principalmente os funcionários, são colocados naquela despesa, como foi bem dito aí sobre a educação, por exemplo. Se nós destacássemos funcionários, os servidores daquela pasta, se nós destacássemos, retirássemos ele dessa prestação de contas, quanto efetivamente seria gasto em percentual? Claro que é difícil falar isso de pronto, em percentual na educação, por exemplo, na saúde, por exemplo. Na educação, entre 25,5% e 25,6%. Tá? O da saúde não entra, nessa aplicação da saúde não entra esse valor. Tá.
Então, em torno de 25% contra os 29%, esses 4% aí, essa diferença. Isso, são 3,5% a 4%. A outra pergunta é, eu queria que o senhor pudesse, o que o senhor vislumbraria se não houvesse aquela atualização da planta genérica que foi indigesta para muitos, mas baseado nas contas, na arrecadação, certamente teve um impacto para melhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que seria se não tivesse sido aprovado. Qual seria o cenário se não tivesse sido aprovado por esta casa a atualização da planta genérica? 200 milhões a menos de receita. Então, o resto a pagar o senhor colocou aqui, o vereador Rossini colocou aqui, né, de 700 milhões e de 18 seriam 900. Caos. Não, veja, eu fiz questão foi indigesto, é difícil, tá certo? Nós recebemos muitas críticas, aliás, são 3, né? Somando as 3, tanto a planta genérica de valores, quanto o ajuste do IPTU, quanto o ajuste do ITBI, porque a planta genérica reflete diretamente no ITBI. Tá? Sem as leis que foram aprovadas, realmente entraríamos em caos. Tá? Lembrando, o vereador Rossini fez a colocação, né? O senhor está repassando, nós viramos aqui com 630 milhões de restos a pagar, tá? Considerando aqui que nós tínhamos cerca de 130 milhões de folha de pagamento, tá? Então, nós teríamos aí 500 milhões com fornecedores. E, apesar disso, a cidade não parou. Nós temos alguns problemas pontuais, específicos, temos acompanhado algumas questões, mas nós conseguimos fazer a gestão. Agora, com menos 200 milhões, seria, talvez eu tivesse um caos, e aí poderíamos ter problema de coleta de lixo, de manutenção da cidade. Tá? Já está difícil, nós temos acompanhado, a Secretaria de Serviços Públicos tem feito alguns trabalhos pontuais, nós estamos finalizando as chuvas, tá? Ainda nós temos ciência desses problemas, que nós temos que estar trabalhando em cima disso, tá? Mas se não tivesse isso, aí seria realmente um caos. Então, faço público aqui agradecer aos 4 vereadores aqui que nos apoiaram em 2017. Eu questiono se há mais algum questionamento por parte dos nobres vereadores, não havendo, também não havendo também por parte do público presente. Eu questiono o secretário se há mais algum fato relevante aí para ser demonstrado ou se já está esgotado aí as devidas explicações por parte do senhor. Eu gostaria só de fazer um encerramento. Primeiro, agradecer a equipe aqui, tá? E resgatar um questionamento que nos foi feito há 2 anos atrás e foi repetido nas últimas audiências, tanto da elaboração do orçamento quanto da prestação de contas, em relação ao valor orçado e ao valor efetivamente arrecadado. Tá? Como pode ser verificado, numa das transparências, nós arrecadamos 85,6% do orçado, dos quais, nas receitas correntes, 91,9%. Então, isso é um ajuste que nós estamos fazendo, tá certo? No orçamento, para ele tornar o mais próximo possível da realidade. A nossa expectativa para o orçamento de 19 é que esse índice de 91,9% ele suba entre 94% e 95%. Então, quando nós trabalhamos com um orçamento aí de 95%, eu acho que reflete muito a realidade. Então, esse é um trabalho que está sendo feito de ajuste nas peças de planejamento para o cumprimento de metas, inclusive em respeito a essa casa que aprova o nosso orçamento. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. Eu queria, para poder, então, encerrar na fala do vereador Rossini, que esse ano a gente espera realmente que seja melhor e nós busquemos um equilíbrio, tá? Tanto esse ano quanto o ano que vem. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Tarcísio, pelos esclarecimentos. Agradecer também ao João, assessor da secretaria. Quero agradecer aos vereadores Pastor Elias Azevedo, o vereador professor Alberto, membros também da comissão,
líder de governo, vereador Luiz Carlos Rossini, agradecer a todos os assessores presentes à casa e todos que nos acompanharam pela TV Câmara. E, estando tudo esclarecido, sem pontos relevantes a ser esclarecido, queremos agradecer a todos pela 6ª audiência pública, onde os esclarecimentos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, têm que ser feitos a esta casa, referente ao 3º quadrimestre de 2018. Agora são 10h15. Eu declaro encerrado a 6ª audiência pública. Obrigado a todos. Nós conversamos, então, com o vereador Gilberto Vermelho, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e presidiu essa audiência para falar do balanço do 3º quadrimestre de 2018 das finanças do município. Vereador, o que dá para resumir dessa audiência de hoje? A audiência é uma questão importante que a Prefeitura vem prestar a esta casa. Nós temos, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a responsabilidade da Prefeitura vir fazer todos os esclarecimentos das receitas e as despesas do gasto da Prefeitura. E isso nós fizemos relevante ao 3º quadrimestre de 2018. Nota-se pela apresentação da Prefeitura do setor de finanças que há uma evolução na arrecadação das receitas. Isso é muito bom porque leva a crer que nós vamos ter uma condição melhor para o ano 2019, onde nós podemos ter uma condição financeira para poder investir na cidade. Isso tudo traz uma ansiosidade, uma expectativa também para a Câmara de Vereadores, porque nós acompanhamos, fiscalizamos e também trabalhamos para que esses resultados possam ser efetivados e a Prefeitura tenha condições de investir na saúde, na educação, em todas as áreas importantes do município. Então, é importante essa prestação de conta para que nós conheçamos os números efetivados e aquelas receitas que eventualmente possa estar num crescente aí, melhorando as condições financeiras do município. Através de um questionamento do senhor até, o secretário falou sobre já o início de 2019. As ações tomadas aqui pela Câmara de Vereadores, aprovando diversos projetos, já beneficiam a economia do município? Não tenha dúvida, são projetos polêmicos, né, que traz sempre um desgaste aos parlamentares, mas necessário. A gente verifica na prestação de conta agora a melhoria no caixa da Prefeitura. E nós tivemos aí um acréscimo em torno de 200 milhões de imediato para investimento, né, na área da saúde e da educação. E isso, com certeza, o desgaste que nós tivemos e os vereadores que votaram pela regularização da planta genérica, aumento de TBI, imposto, traz também uma condição melhor de investimento para a cidade. Esperamos que nós possamos realmente visualizar isso na prática e as coisas se tornem melhor para a cidade de Campinas. Tá já, vereador, muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. E para você que assiste a TV Câmara Campinas, você continua com a nossa programação normal. Só lembrando que 12h30 tem o jornal Câmara Notícia, primeira edição. Um bom dia. TV Câmara, Campinas.